O SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. Oi, o SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. SUS não é mercadoria, direito nosso, dever do Estado. SUS é dos trabalhadores, é do povo do Brasil, é do povo do Brasil. O SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. Oi, o SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. O SUS é uma política que a gente acredita, persiste e não desiste, e protege a nossa vida, e protege a nossa vida. O SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. Oi, o SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. Saúde é coisa séria, o SUS é prevenção, qualidade de vida para todo cidadão, para todo cidadão. O SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. Oi, o SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. SUS não é mercadoria, direito nosso, dever do Estado. SUS é dos trabalhadores, é do povo do Brasil, é do povo do Brasil. O SUS atende a todos sem fazer a distinção, do pobre ao miserável, ao dono da mansão. Viva o SUS é nosso, o SUS é de todos e todas. Muito bem, muito obrigado, Jadir, muito obrigado, Mistura Popular. Que coisa boa começar esse encontro aqui com o som dessa bela música, da composição de vocês, e ter a honra de receber a todos que estão ingressando agora na nossa live para discutir um tema tão sério que é quanto o controle social, quanto a nossa participação da comunidade, de toda a comunidade, no controle das ações públicas. E já passo a palavra para a Renata Jacobowski também, que vai estar comigo mediando essa live, junto com várias pessoas que ela já vai anunciar aqui e convidar para compor esse conhecimento com a gente. Jadir, muito obrigado, Mistura Popular. Que coisa boa ter com vocês aqui conosco, viu? Obrigada, Jadir, obrigada, Grupo Mistura Popular, defensores do SUS, sempre trabalhando pela mesma causa. Quero agradecer também e dar as boas-vindas a todos os participantes, aos estudantes, aos trabalhadores, aos conselheiros que estão assistindo a nossa live, né? Então, estaremos hoje com vários convidados para falar sobre o controle social, né? Estaremos com o Fernando Pigato, Conselheiro Nacional de Saúde, diretor de saúde da Confederação Nacional das Associações dos Moradores e presidente da FEGAMEC. Também estaremos com a Fabiana Long Vieira Franz, advogada, ex-conselheira municipal e estadual de conselhos populares, especialista em direito público e mestrando em políticas públicas pela UFPR. Também com a Rúbia Daniele Thieme, nutricionista, ex-conselheira estadual de saúde, mestre em segurança alimentar e nutricional pela UFPR e doutoranda em políticas públicas pela UFPR. Eu me apresento também, então, sou enfermeira, trabalhadora do SUS, conselheira municipal. Estamos também com o professor Dr. Luiz Ferro, professor do mestrado de políticas públicas da UFPR, falando sobre, então, um pouquinho o tema do controle social, que seria a participação da sociedade na administração pública com o intuito de acompanhar e fiscalizar as ações do governo, né? Temos também, então, como exemplo, o controle social no âmbito da saúde, né? Que nada mais seria
do que a participação da comunidade na gestão do nosso Sistema Único de Saúde, por meio dos conselhos de saúde e por meio das conferências de saúde, né? Então, os conselhos de saúde seriam órgãos deliberativos para as formulações de estratégia, acompanhamento e fiscalização da execução das políticas públicas no âmbito da saúde, né? Então, os conselhos são abertos a toda a população, são organizados a nível municipal, estadual e federal. Metade da composição dos conselhos é formada pelos usuários do SUS, a outra metade pelos trabalhadores, pelos gestores e por prestadores de serviço. Então, qualquer cidadão ele pode participar dos conselhos de saúde e também ele pode sugerir e denunciar questões acerca da saúde nesses conselhos. Em relação às conferências, é importante ressaltar que seriam fóruns de discussão e debate de todos os entes, então, das comunidades. Por exemplo, os usuários, gestores e trabalhadores, né, com o intuito, então, de elaborar estratégias de políticas públicas que vão embasar o planejamento de saúde por parte dos governos. Elas possuem a periodicidade de 4 em 4 anos, né, para acontecer, e também são organizadas a nível municipal, estadual e federal. Eu passo a palavra, então, ao professor Luiz Ferro, para apresentar os nossos convidados, a primeira fala, ou a gente já começa com o Fernando Pigato? Eu queria trazer aqui a alegria de estar com vocês nesse momento, e em um momento importante para que a gente entenda, compreenda, construa conhecimento com todos aqui. Tem várias pessoas que estão nos assistindo aqui, que já são conselheiras de longa data, que participam do controle das ações públicas, mas tem pessoas que não conhecem o que são esses espaços, e é bem importante que esse tipo de momento para que a gente possa compreender o que é um conselho, o que é uma conferência, como participar, como levar o que a nossa comunidade precisa para que o poder público, para guiar o recurso público, para responder ao que a gente precisa. Então, como a Renata traz, as conferências são momentos importantes. A gente teve ano passado conferências de saúde, mas existem conferências de várias áreas da pessoa idosa, conferências de saúde mental, de várias áreas da educação, da assistência social. É importante que todos nós, população, nos organizamos para participar desses espaços e solicitar o que precisamos. Por exemplo, do lado de casa pode necessitar aqui, numa comunidade, de uma implantação de uma unidade básica de saúde. A gente tem que ir para a conferência para solicitar isso e cobrar depois que essa unidade de saúde seja implementada. Afinal, o dinheiro dos impostos todos é nosso. Quem está lá, ele organiza, ele coordena a implementação, o gasto do dinheiro nosso. E a gente precisa realmente se comprometer a participar desses espaços e cobrar com que aqueles que a gente elegeu, eles façam o que eles propuseram a fazer. E esse é um ponto que o controle social é de uma beleza sem tamanho. Ele se configura como uma proposta democrática, que não é só a gente participar na eleição, mas fiscalizar esse nosso grande condomínio, que é o município, que é o estado, que é a federação, e que a gente possa usar o dinheiro público para responder às necessidades da nossa comunidade, algo que vem sendo cada vez mais urgente que a gente faça e controle o dinheiro público. Então a conferência acontece dessa maneira e o conselho ele se reúne periodicamente para cobrar com que isso tudo aconteça, aquela unidade básica que a gente solicitou, que pediu, que ela aconteça, que ela dê suporte para a nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. Então essa é a proposta dessa live, que a gente possa conhecer pessoas que já fazem isso há décadas, que já têm uma longa trajetória, e para vir aqui contar para a gente um pouco das estratégias, das dificuldades, para fazer com que a política pública responda às demandas da nossa comunidade, para que as políticas públicas, as ações públicas, elas protejam a nossa comunidade, garantam saúde, segurança, cultura, lazer, esporte, trabalho. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui, e para mim é uma felicidade poder estar com todas essas pessoas aqui nesse momento, mas eu chamo o Fernando Pigato, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então
Ele é uma das pessoas, das lideranças, que está à frente, dando suporte para vários usuários do SUS para cobrar, para construir junto com o poder público esse SUS que todos nós queremos. O Fernando Pigato é presidente do Conselho Nacional de Saúde, diretor da CONAM e presidente da FEGAMEC também. Então, uma honra tê-lo aqui conosco. Fernando, fique à vontade para fazer essas considerações. Então tá, gente, boa tarde. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, participando desse diálogo. Sempre é importante a gente dialogar, né? Então eu queria cumprimentar aqui a Renata, também o professor Luiz Felipe Ferro, cumprimentar a Fabiana e a Rúbia também, que participam aqui com a gente dessa troca de ideias. E eu sempre, quando sou convidado a participar de alguma atividade, né, de debate, eu aceito. Eu até brinco com o pessoal, eu sou... Oi, Fernando, querido, você me desculpe interromper tua fala, mas cortou aqui. Acho que você congelou para a gente. Confere, né? A nossa assistência técnica. Tem um aluno que está com a gente, o Miguel, aqui na assistência técnica também, mas ele está acusando aqui que cortou mesmo, né? Fernando, enquanto o Miguel vai resolvendo esse problema do Fernando, não sei como é que ele está, mas talvez a gente possa... Vamos dar mais uns segundinhos aqui para ver como é que fica com a fala do Fernando. Talvez ele tenha que reiniciar, acho que o Miguel está conversando, mas aí eu já aproveito aqui, então, já que a gente teve essa situação, para falar o seguinte: a gente está... Então, esse evento, ele é um evento certificado pela Universidade Federal do Paraná, e a gente vai, durante o evento, apresentar um formulário para quem precisar do certificado, que está assistindo aqui o evento com a gente. A gente vai disponibilizar um linkzinho do formulário com a lista de presença. Então, aqui nos comentários, né? Então, fiquem de olho, a gente vai relembrar várias vezes durante a live a respeito disso. Ainda não está nos comentários, então fiquem tranquilos, a gente vai, durante a live, vai disponibilizar e vai falando aqui na live que o formulário vai estar online para vocês preencherem, para constatar a presença, que a gente possa certificar na sequência, tá joia? Eu acho que como ele caiu, ele deve estar voltando ali, espero que não tenha machucado nada ali, né? Ele está voltando, então a gente pode passar, se vocês me permitirem, a fala, e aí a gente volta para ele, acho que ele está reiniciando aqui, né? E aí a gente volta para ele na sequência. Então eu já passo a fala aqui para a Rúbia Daniela Thieme. A Rúbia é nutricionista e ex-conselheira estadual de saúde, mestre em segurança alimentar e nutricional pela UFPR e doutorando em políticas públicas pela UFPR também. Uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer agora nesses últimos meses, e fico muito feliz, agradeço a honra de estar podendo compartilhar essa tela contigo aqui, para que a gente possa falar sobre o controle social, sobre a participação da comunidade em alguns aspectos. A primeira fala do Fernando Pigato, a ideia é trazer a participação de um usuário, os problemas, as dificuldades, as potências, e na sequência passar para a Rúbia, que é uma representante de profissionais nos conselhos que ela trabalhou, e na sequência trazer um pouco da Fabiana, que também tem uma longa história de participação no controle social, mas aqui ela vai lidar com a experiência dela na gestão, para fazer essa democracia acontecer, na experiência que eles têm ali. Então, Rúbia, fica à vontade para fazer as suas considerações, já agradecendo a tua presença aqui. Muito obrigada, professor Luiz Felipe. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Renata, Fabiana, Fernando Pigato, por compartilharem esse momento comigo. E muito obrigada a presença de todos que nos assistem também, né? Então, agradeço o convite para compartilhar com vocês a minha experiência, que eu diria curta, né? Então, eu tenho 4 anos de experiência enquanto conselheira de saúde do Conselho Estadual de Saúde do Paraná. Então, acredito que perto da experiência de outros conselheiros, a minha experiência realmente foi curta.
Então, gostaria, né, de ouvir, escutar também outros participantes, representantes de conselhos, para que compartilhem conosco as suas experiências. E, pegando aqui já o enunciado, o título da minha fala, potências, desafios, estratégias na perspectiva do trabalhador, né? Então, esse compartilhamento com relação às experiências também seria interessante que nós conversássemos sobre as potências, desafios e as estratégias diante aí da nossa participação nos conselhos de saúde e também nas conferências de saúde dos estados, municípios, da Conferência Nacional. Então, eu vou trazer para vocês um pouco de algumas questões que nós discutimos enquanto trabalhadores da saúde, enquanto estudantes também no programa de pós-graduação em políticas públicas, na UFPR, na disciplina ministrada pelo professor Luiz Felipe, onde nos conhecemos há pouco tempo. Então, eu gostaria de começar a fala trazendo as questões vinculadas aí aos desafios, né? São tantos desafios, e essa fala em si já é um desafio. Então, para que nós, né, trabalhadores, também usuários, né, porque além de trabalhadores somos usuários, e o outro segmento, gestores, para que nós consigamos uma atuação efetiva nos conselhos de saúde, né, e é importante que essa atuação ela seja efetiva em todos os momentos da política pública, em todos os momentos do ciclo da política pública, desde a construção da agenda, quais são as questões que vão ser transformadas em problemas e que vão entrar na agenda pública, até a avaliação das políticas públicas de saúde. Então, para que realmente a atuação do Conselho seja efetiva, é necessário que os representantes, né, e toda a comunidade, eles conheçam qual é o papel do Conselho de Saúde e também aqueles que são representantes que reconheçam o seu papel enquanto conselheiros, né? E para que esse papel ele seja também efetivo, né, e para que esse papel possa representar, de fato, toda a sociedade, conforme o professor Luiz Felipe comentou, construir, né, e fortalecer cada vez mais as políticas de saúde, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, é necessário que essa participação seja articulada, né? Então, que os representantes dos usuários, dos gestores, prestadores de serviço e também dos trabalhadores, profissionais da saúde, se articule e que seja à luz do reconhecimento da saúde como um direito de todos e todas e como um dever do Estado. E, ao mesmo tempo, né, pensando aqui nas questões que envolvem essa representatividade do trabalhador, essa participação ela deve ser capaz de alcançar também os interesses e as reivindicações de cada segmento, no caso aqui dos trabalhadores, mas, claro, das outras entidades, outros segmentos também, né, dos usuários, principalmente. Então, a entidade, né, ou a instituição, ela é a responsável por indicar aquele representante e vai obedecer às suas regras, normas, regulamentos, enfim, que são internos àquela instituição, àquela entidade, né? Então, por exemplo, né, quando eu fui escolhida, ou fui convidada, eu diria assim, para representar uma entidade no Conselho Estadual de Saúde, e essa entidade era o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, que é o Conselho aqui do Paraná, é o Conselho Profissional do Paraná. E eu acho que, se não me engano, foi 2012, 2013, o convite, enfim. E naquele momento, né, fica aquela surpresa, nossa, será que eu consigo assumir essa responsabilidade? Porque, de fato, é uma responsabilidade, né? E durante a formação em saúde, né, a formação ali, durante a graduação, enfim, o quanto eu estava envolvida com essa temática, o quanto durante a formação na graduação e depois também na residência, enfim, eu fui me apropriando dessas questões, né? Então, muitas vezes, o que se percebe é realmente uma ausência, né, uma não demonstração do interesse de participar dessas instâncias de controle social, né? E será, né, que esse desinteresse pode ser um reflexo do desconhecimento da importância da participação
dos trabalhadores, então, falando exatamente aqui desse segmento, né, dos trabalhadores, nas reuniões do Conselho Local, do Conselho Distrital, Municipal, Estadual e Nacional de Saúde, né? Então, fica essa questão. Também com relação às conferências, né, as conferências nacionais, estaduais, municipais, enfim, distritais, locais, qual é a nossa preparação, né, o reconhecimento da importância desses fóruns, como os profissionais, os trabalhadores têm se comunicado entre eles para que realmente possam estar presentes nesses fóruns, nas conferências, também nas reuniões dos conselhos, das comissões, de forma a representar os interesses da sociedade, né, a representar as questões que retratam a realidade referente ao acesso à saúde, aos serviços de saúde aqui no Brasil, e também nos seus locais, municípios, enfim, né? Então, realmente, né, é necessário pensar sobre isso. Então, é necessário pensar sobre o papel exercido pelo conselheiro e que realmente é assumir uma responsabilidade, né? Porque esse representante dessa entidade pode ser um sindicato, pode ser um conselho profissional, conforme foi o meu caso, uma associação. Esse representante, que é agora um conselheiro, ele deve representar o seu segmento, manifestando as ideias desse segmento, as demandas do seu grupo, levando o posicionamento dessa parcela da sociedade, mas ele precisa também representar os usuários, né? Então, precisa estar articulado ali com os outros segmentos também do que representam, que estão no Conselho de Saúde, né? Então, é necessário compreender também, né, que ao participar de um Conselho de Saúde, como representante dos trabalhadores, cada trabalhador, ele vai levar consigo as outras formas de atuação, os outros papéis que ele desempenha, mas esse conselheiro, ele deve reconhecer que isso, às vezes, em alguns momentos, pode influenciar em outras áreas, né? E isso pode levar a decisões, enfim, né, a formas de condução daquelas posições, e tem que ficar claro a forma com que ele se insere enquanto posição de trabalhador. Então, além disso, todo conselheiro deve articular os interesses do conjunto dos usuários do Sistema Único de Saúde e não deve agir em nome de seus interesses pessoais. Ainda, a representação do segmento dos trabalhadores ocorre de forma independente dos segmentos gestores e prestadores de serviço. Os trabalhadores, né, o segmento dos trabalhadores, ele vai ser composto por diferentes categorias profissionais, de nível superior, de nível médio, de nível técnico. Então, temos os assistentes sociais, biólogos, biomédicos, profissionais de educação física, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicas, médicos veterinários, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, técnicos, agentes comunitários de saúde. E esses trabalhadores, eles devem atuar de forma articulada com os demais segmentos, né? E não de forma isolada, ou representando apenas os interesses e as reivindicações específicas do segmento ou dos associados das entidades do qual ele representa. Então, enquanto representante do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, nesse meu período de experienciar o Conselho Estadual de Saúde, eu não levava a pauta apenas do CRN 8, né, para as reuniões do Conselho, né? Então, não apenas os interesses dessa entidade ou dessa categoria profissional. Então, isso é muito importante destacar. E é interessante também destacar a soma das reivindicações e interesses de cada segmento, de cada entidade ou instituição, não vai assegurar, de fato, a realização dos princípios do SUS e não garante que mais recursos públicos sejam destinados às políticas públicas, né? Então, é necessário conhecer a realidade, é necessária essa articulação. E também é necessário estabelecer uma comunicação efetiva entre os conselheiros e todos os segmentos,
né? E cada conselheiro, ele deve ter a disposição para a escuta qualificada das questões e dos problemas trazidos à reunião ou inseridos na pauta, que são aí demandas dos outros segmentos, né? E também da população como um todo. E também deve respeitar os posicionamentos dos demais conselheiros. Então, esse diálogo, ele é permeado muitas vezes, né, por conflitos, por disputas, né? Mas esses segmentos, essas entidades, nesse diálogo que pode ser conflituoso, enfim, de fato, esse diálogo representa a participação. E essa participação efetiva, ela também deve ser transparente, né? Então, essa transparência deve ser, inclusive, deve ser transparente para toda a sociedade, inclusive para aqueles que não puderam, por algum motivo, estar presente na reunião do conselho. Então, temos aí os portais da transparência, né, os portais dos conselhos, enfim, onde estão ali colocadas as atas, as gravações das reuniões, para que toda a sociedade possa ter contato, possa conhecer o conteúdo que foi discutido, dialogado naquela reunião. E também, claro, né, conhecer, de repente, o posicionamento daquela entidade ou instituição da qual faz parte, né? Então, para que realmente se fortaleça o Sistema Único de Saúde, é importante que o trabalhador da saúde conheça os objetivos do Conselho de Saúde, né? Então, que visa aí contribuir com a gestão ou para a gestão no âmbito dos princípios do SUS, da universalidade, equidade, integralidade, descentralização, né? E também, claro, da participação, considerando a situação de saúde da população, as prioridades das intervenções de promoção, proteção, recuperação da saúde e de prevenção de doenças e agravos, o planejamento, as metas, o orçamento. Além disso, o conselheiro deve conhecer também as legislações que instituem e regulamentam a participação social no SUS, também com relação às legislações que dispõem sobre os recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos, o plano de saúde do local, do município, do estado e o relatório de gestão. Então, o conselheiro, né, o trabalhador que representa a sua entidade, que, portanto, é um conselheiro, ele é responsável também por dialogar com a entidade que ele representa sobre todas as questões que foram discutidas na reunião do conselho e também que foram deliberadas, né? Então, isso realmente tem o objetivo, a intenção de conquistar a adesão e a mobilização das entidades por meio das suas diretorias, seus colegiados, assembleias. E essa comunicação pode ser feita por meio de reuniões, de boletins informativos, de consultas. Então, por exemplo, toda reunião de colegiado que ainda acontece, mas agora eu não participo mais do CRN8, que acontece mensalmente com o colegiado do CRN8, é aberto um espaço nessa reunião para que os nutricionistas que representam o CRN8 em diferentes conselhos, incluindo o Conselho de Saúde Municipal, o Conselho Estadual de Saúde, mas também o Conselho Municipal e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho de Alimentação Escolar, para que esses nutricionistas, eles possam colocar ali para os outros participantes, para o colegiado, quais foram as deliberações, né, do conselho, quais foram os assuntos que foram discutidos na reunião do conselho. Isso acaba, claro, estabelecendo uma melhor comunicação, mas ainda permanece dentro daquele grupo. Então, ainda é necessário avançar mais nessa questão, né, de realmente disponibilizar de outras formas, então melhorar essa comunicação também com os outros membros, no caso aqui, os inscritos no conselho profissional. Então, realmente, é necessário aumentar a efetividade da comunicação com esses profissionais, enfim, inscritos nesse conselho, por exemplo, no CRN8, sobre as pautas e decisões ocorridas no Conselho de Saúde e nos demais conselhos populares, nos quais temos aí nutricionistas representando o CRN8.
né? E a partir disso, as entidades, elas vão priorizar as decisões do Conselho de Saúde nas suas agendas, né? E também nas agendas, inclusive, de pressão e de mobilização, e aí vai ser alcançado um poder ainda maior de mudança para a construção e fortalecimento do SUS. Então, um profissional de saúde que representa uma entidade no Conselho de Saúde, ele vai assumir muito mais do que uma cadeira, ele vai assumir uma responsabilidade com toda a sociedade, né? E é muito importante que esse profissional, que esse trabalhador, enfim, que ele participe das reuniões, né? Então, a presença nas reuniões é uma condição necessária para que a participação ocorra de fato. Então, a sua presença, né, nas reuniões, tanto nas reuniões ordinárias, quanto nas extraordinárias, quando necessárias, nas comissões também. Então, a sua presença, ela é fundamental. E caso, né, aquele trabalhador não possa mais representar a sua instituição, a entidade, ele deve comunicar para que outro trabalhador possa assumir essa responsabilidade no seu lugar, né? Então, esse segmento trabalhador, claro, ele também pode propor assuntos, né, questões, ele pode incluir assuntos na pauta das reuniões do plenário do Conselho, e esses assuntos, eles devem ser pertinentes, devem ser relevantes, né? E também devem ser colocados ali no momento oportuno, entendendo a conjuntura, enfim, entendendo a oportunidade de se decidir sobre determinada questão, sobre determinado problema. Então, é muito importante, né, que esses assuntos, enfim, pautados, eles também sejam representantes, né, da realidade social, né? Então, tem que considerar algo muito importante, que o Conselho não é o espaço de discussão de especialistas, né? Então, que as entidades que representam as diferentes categorias com nível universitário, incluindo os trabalhadores de saúde, devem evitar reforçar as competências técnico-burocráticas, o que pode, essa insistência, né, nas competências técnico-burocráticas, pode reduzir a participação nas discussões e estratégias das políticas públicas e pode inibir também a participação política, né? Então, deve-se tomado esse cuidado, de fato, para que não ocorra inversão na definição das necessidades, em que seja priorizada a competência técnica e o conhecimento científico em detrimento da discussão política, mascarando aí os interesses que são da sociedade, né? Então, o conhecimento da realidade, ele deve ser valorizado a fim de que a transformação ocorra. Então, de fato, é importante, né, que o acompanhamento, o monitoramento permanente da execução dos programas e das ações do SUS e também dos indicadores de saúde aconteça e que sejam realizados em associação com a fiscalização. Então, nesse processo, é necessário considerar também os determinantes e condicionantes da saúde, né, aqueles que têm origem social, econômica, racial, etária e também de gênero. Os indicadores sociais epidemiológicos, eles identificam as necessidades dos usuários em consonância com as informações das entidades representantes desses usuários também e vão direcionar as ações de saúde. Então, portanto, diante dessa complexidade da participação em conselhos de saúde, o trabalhador de saúde deve participar de programas permanentes de educação para o controle social no SUS, a fim de fortalecer os debates entre conselheiros e conselheiras de saúde e problematizar as questões relacionadas ao controle social. Então, nesse sentido, diversas iniciativas têm sido tomadas, né, realizadas em todo o país, visando a formação de conselheiros de saúde, que acontece por meio de cursos, oficinas, encontros, né, que são promovidos nas instâncias municipal, estadual e federal do SUS. Também pelas universidades, né, e também, claro, pela iniciativa dos próprios conselhos. Então, a formação do conselheiro, ela é muito importante na determinação da participação social, no sentido de provê-lo de informações necessárias para a intervenção qualificada
na construção de um posicionamento que represente os anseios do segmento que ele representa, mas, né, pensando na garantia do direito à saúde, né, claro, de toda a população, e também na questão vinculada aí à garantia da garantia do respeito aos princípios do SUS. Pois, né, claro, a falta de conhecimento do conselheiro pode reduzir as suas possibilidades de ação. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, finalizo a minha fala, e é isso, fico aberta às perguntas. Muito obrigada, Rúbia, pelas contribuições. Agradecemos a sua fala, a sua presença, e agora, para complementar, então, eu convido o Fernando Pigato, Conselheiro Nacional de Saúde, para compartilhar conosco a respeito dos desafios, estratégias, potencialidades no âmbito do Conselho Nacional de Saúde e do controle social. Vamos ver se não cai agora, né, o sinal. Eu peço desculpas para vocês, mas aqui é o seguinte, quando bate um vento, acontece isso. Eu estou aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. Né? Mas é bom porque isso é sinal que vai chover, né? Aqui está, além da pandemia, que está muito grave a situação aqui, né? E também temos esse problema das secas, né? E não sei até onde eu tinha falado, mas eu estava agradecendo o convite, né, falando da importância da gente não se autorrepresentar, mas a gente está no espaço de conselho e por isso que a gente precisa estar participando de diálogos como esse que está sendo proposto. Eu sempre aceito os convites, porque eu acho que também faz parte do nosso papel, justamente porque a gente não está numa representação pessoal. A gente está numa representação de uma entidade, de um segmento, no caso eu, que represento o segmento de usuários e usuárias, represento a CONAN, né, que é a Confederação Nacional de Associações de Moradores, e, obviamente, como presidente do Conselho, represento a todo o controle social brasileiro. E, óbvio, que a gente, para começar a falar, eu acho que foi bom, né, foi bom aí a gente ouvir a Rúbia. Deu problema aqui no meu sinal, mas a Rúbia já fez toda uma contextualização, né, que me economiza aqui muita coisa que eu ia falar. E, às vezes, a gente repete, mas o importante é a gente poder avançar um pouco mais, até para aproveitar a fala de quem antecedeu a gente. Então, os princípios todos do Sistema Único de Saúde, o porquê que a gente se organiza dessa forma, que é uma conquista que a gente teve na Constituição Federal de 88, até então não era assim. A gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, e até lá, quem participava do Conselho Nacional de Saúde, para poder reforçar aqui esse elemento, o Conselho Nacional de Saúde ele existe desde 1937. Mas até a 8ª Conferência, usuários e usuárias, ou seja, representação do povo, não participavam. Só quem atuava na área, vamos dizer assim, né, profissionais, ou quem estava na gestão, pessoas de notório saber. E a gente sabe que tem um saber diferenciado de quem está na academia, de quem é profissional, de quem está na gestão, mas também, né, o saber popular, daquelas pessoas que também vivenciam o dia a dia, né, da saúde. E eu acredito que também é importante a gente destacar os conceitos do porquê que a saúde, né, ela antes não era um direito e passou a ser um direito. Então, isso também foi uma conquista, né, que se deu na década de 70, onde existia uma luta pela abertura democrática em nosso país, e pelo movimento da reforma sanitária. Tanto que o tema da 8ª Conferência foi saúde é democracia, e que não existe uma coisa separada da outra. O Arouca, que era o coordenador, vamos dizer assim, da conferência, naquela época, em 86, ele sempre falou, né, que saúde não é simplesmente ausência de doença, né, ela é o bem-estar físico, mental, social e político das pessoas. E o direito à saúde, né, que a gente tem, lógico que vem na nossa mente, quando a gente fala em saúde, algo associado à doença. Então, tu lembra do postinho, como carinhosamente as pessoas chamam as unidades básicas de saúde,
tu lembra da vacina, tu lembra do remédio, tu lembra da SAMU, né? Tu lembra de questões relacionadas à doença. Só que a saúde, ela é a pessoa viver plenamente a sua vida. É ter direito ao trabalho, é ter direito ao lazer, à cultura, à educação, ao saneamento básico, à terra para plantar, à moradia. Ou seja, é esse conceito amplo que a gente precisa ter de saúde. Quem trouxe esse conceito amplo e colocou na Constituição de 88 a saúde como direito de todos, hoje diríamos de todos e de todas, e dever do Estado, foram essas concepções. As concepções de que não é uma mercadoria, de que até então quem tinha direito a ser atendido eram as pessoas que tinham a carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada era considerado indigente. E é isso mesmo, a palavra é essa que estava escrita lá. Então, quem não sabe, quem não estudou, quem é importante buscar, né, fale com uma pessoa mais velha, né, fale com alguém que vivenciou aquela época, antes da Constituição de 88, antes do SUS, né, para, inclusive, saber que as questões que a gente tem hoje, dos direitos, né, que muitos até criticam os direitos, né, mas foram conquistados, e foram conquistados com base, inclusive, no direito humano à saúde, que está lá nos princípios, né, dos direitos humanos a nível mundial, que a saúde é um direito humano. Portanto, a gente precisa usufruir desse direito. Então, é importante fazer esses resgates aqui, para ir complementando, né, a fala que a Rúbia fez, e dizer que a luta pela concretização do SUS no dia a dia, esse papel da comunidade, da participação da comunidade, de ter direito a estar no conselho, de ter direito a estar participando de uma conferência, de fiscalizar, de definir as políticas públicas, também foram conquistas depois da Constituição, porque tinha que regulamentar, né? A partir da Constituição teve uma luta para regulamentar isso. E aí veio, né, em 1990, a regulamentação. Ou seja, levou 2 anos para regulamentar. Agora a gente acabou aí de comemorar os 30 anos da regulamentação, né, do SUS, das legislações que, vamos dizer assim, consolidaram o SUS. E depois disso, né, depois de tu ter a base legal constituída, o que tinha que fazer? Tinha que garantir que o SUS, ele realmente chegasse a ser aquilo que foi preconizado, que é as pessoas terem o acesso, né, as pessoas poderem ser atendidas, as pessoas poderem exercer esse direito, né, como controle social, de fiscalizar, de construir as políticas, né, de, inclusive, aprovar ou não as contas, né, a Rúbia falou sobre isso também, mas, inclusive, da gente ter as condições deste SUS, né, ser reconhecido como algo que tem o controle social, que tem a democracia, que tem a participação social, mas que consegue dar as respostas às pessoas. E aí, é óbvio que aqui em 15 minutos a gente não tem como fazer todo o resgate histórico, mas é importante a gente saber que o que a gente vinha construindo, né, sempre foi uma luta para a gente conquistar e sempre ficou faltando alguma coisa. Sempre ficou faltando alguma coisa. A gente que é do movimento popular, né, muitas vezes ouve de quem está no governo, mas você é o seguinte, vocês conseguem uma coisa e daqui a pouco vocês não estão contentes e vocês já querem outra. Sim. É justamente essa a luta, né? Porque a gente sabe que nada se dá de mão beijada, né? E a gente sabe que tudo que se conquista é com muita luta. E a gente nunca chegou a ter um SUS plenamente, 100% daquilo que foi sonhado lá na década de 70, na década de 80, que está na Constituição. Porque sempre teve muita pressão em cima, seja de quem está nos conselhos, seja de quem está na gestão, seja de quem está como trabalhador ou como trabalhadora, né? Ou seja, em cima de nós, usuários e usuárias. Sempre teve, né, interesses, como diria o Leonel Brizola, né,
para que esse SUS não avançasse, para que esse SUS não se consolidasse, e para dizer, isso aí não dá certo, isso aí é público, como tudo no Brasil, né, se leva para o lado de penalizar, de criminalizar, né, e de carimbar o que é público como algo que não funciona. E aí a gente teve, em 2016, né, para poder fazer esse recorte aqui, né, nos meus últimos 5 minutos, dizer que a gente teve um retrocesso iniciando. Por quê? Porque existiu um rompimento institucional do nosso país, né? Vinha se avançando em várias conquistas, né? Vários programas, inclusive, que vinham sendo colocados à disposição da população brasileira, também fruto de conquista, né? Nada foi feito assim, vamos lá, vamos dar. Não, tudo isso é retribuição dos impostos que a gente paga, né, como cidadãos e como cidadãs, mas é importante a gente reconhecer os avanços que houveram. Só que em 2016, qual foi o primeiro fato que aconteceu depois desse rompimento institucional? Foi a aprovação de uma emenda constitucional, que a gente chamava de PEC da morte, por enquanto era a proposta, né, que se transformou em emenda constitucional 95. De lá para cá, disseram que iam congelar os recursos por 20 anos nas áreas sociais. Só que o SUS perdeu, ou perderia, pelo menos até esse ano de 2020, 22,5 bilhões de reais. Claro que chegou a pandemia e isso começou a dar uma mudada, né? Mas se não tivesse chegado a pandemia, nós teríamos perdido até esse ano 22,5 bi. O que aconteceu nesse período, nos últimos anos? Retrocesso acima de retrocesso. Programas que começaram a ser cancelados, ou diminuídos, ou fragilizados. Ataques à atenção básica de saúde, que é onde se dá primeiro contato com as pessoas, né, que é no território, que é onde as pessoas estão, né, e, logicamente, que a gente, quando chega a ter a indignação das pessoas que estão, né, nos bairros, nas favelas, nas comunidades, com aquilo que está sendo prestado de serviço, reforçado, inclusive, pelos meios de comunicação, que dedicavam 90% do seu tempo para falar de 10% dos problemas que o SUS estava passando, né, gera no imaginário das pessoas que não funciona. Então, tu mostra as filas, tu mostra que existem, tu mostra as pessoas em cima das macas que existem e que realmente revoltam a gente. E revoltam com razão. Mas aí qual vem a solução? A solução é a seguinte: isso aqui não está dando certo, vamos entregar para a iniciativa privada, né, porque é quem vai resolver. Tudo isso foi orquestrado, tudo isso foi planejado e chegou a pandemia. E quando chegou a pandemia, o que podia salvar o nosso país da desgraça? Que nós estamos vivendo uma desgraça. Nós estamos vivendo um clima horrível. Nós estamos chegando a 170 mil vidas perdidas. Nós passamos de 6 milhões de pessoas infectadas, sendo que a gente sabe que esse número pode ser muito mais, porque não tem testes. A testagem é muito baixa e agora os testes aí para vencer entre dezembro e janeiro, estocados, né, em armazéns, lá em Guarulhos, do governo federal. Ou seja, parece que existe uma intenção ainda de fragilizar. Mas lá no início do ano, o ex-ministro, né, que era um dos que atacou o SUS, que foi um dos que votou a favor da emenda constitucional 95, foi um dos que atacou a atenção básica, o que ele se ligou? Né, para falar uma linguagem aqui, né, mais aí da juventude, o que ele se ligou? Ele é médico, ele conhece o SUS, né, ele foi secretário municipal e ele estava ministro. O que ele chegou à conclusão? Tem que vestir o colete do SUS para fortalecer esse sistema, porque a única forma da gente contrapor essa pandemia é com o sistema que está alicerçado, que nesses 30 anos conseguiu chegar em todas as comunidades do Brasil. E foi isso que foi feito. E nós, do Conselho Nacional de Saúde, nós, dos conselhos estaduais e municipais e locais de saúde, fomos para cima para que o governo colocasse mais recursos no SUS. O que aconteceu? Continuamos fiscalizando, denunciando o mau uso daqueles recursos que foram destinados, e esse é o nosso papel, mas com certeza, se não fosse o Sistema Único de Saúde, né, a nossa situação no nosso país, enfrentando a pandemia, enfrentando o pandemônio, que joga contra a ciência, que é negacionista, que diz que é uma gripezinha, que diz que não é coveiro,
que diz que nós vivemos num país de marica, que temos medinho. Tudo isso está ocasionando adoecimento e está ocasionando mortes. Porque as pessoas ouvem esse cidadão. As pessoas seguem esse cidadão. E a pandemia está se alastrando em nosso país e só não está sendo enfrentada de uma maneira mais eficiente porque tem esse tipo, né, de pessoas que a gente ainda considera pessoas, por mais que algumas vezes a gente duvida que sejam pessoas fazendo o que estão fazendo em nosso país. Mas o SUS resiste, o SUS vai avançar, o SUS se fortaleceu nessa pandemia porque as pessoas viram que ele dá a resposta quando a população brasileira precisa. Então, eu vou parar por aqui, porque a gente combinou 15 minutos, e depois ouvir também, né, as perguntas que virão, né, e, enfim, as outras falas que ainda a gente vai ter aqui. Maravilha, Fernando, agradeço a tua fala, o teu compromisso social como representante dos usuários no SUS. Acho que todos nós temos que saber quem são os representantes, tanto de trabalhadores, como de usuários, como os gestores, para que a gente possa organizar a cobrança e organizar o recurso público para onde a gente acredita que possa dar suporte para a saúde, no caso do Conselho Nacional de Saúde, para a nossa comunidade. Sem mais delongas, eu só deixar aqui para todos, em breve a gente vai lançar o formulário para as presenças, mas eu chamo aqui e assumo um compromisso também da gente organizar aqui logo na sequência, nos comentários, onde ficar o vídeo, que ele vai se manter para todo mundo poder assistir, mas com alguns materiais de apoio que possam ajudar a todos a se fortalecer para saber o que é o controle social, alguma dessas estratégias, para a gente possa crescer isso na nossa comunidade. Sem mais delongas, eu chamo a Fabiana Long Vieira Franz, advogada, ex-conselheira municipal e estadual de Conselhos Populares, especialista em dinheiro público e mestranda em políticas públicas para a FPE, para falar um pouco do ponto de vista de quando ela estava na gestão, de como organizar uma gestão para ser o máximo democrático, para ser o máximo respeitosa ao controle social. Eu acho que esse é um compromisso que todos nós temos que assumir quando a gente fala de democracia. Então, por favor, Fabiana. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Falar de falar de controle social é algo muito caro para mim. Primeiramente porque eu tenho o hábito de ver o copo meio cheio e não meio vazio. Eu acredito no controle social, eu acredito nos conselhos, eu acredito que é possível fazer sim a diferença. Eu sou advogada, hoje eu não estou mais vinculada à gestão, nem municipal, nem estadual. Meu compromisso hoje é só com a Universidade Federal, com o meu orientador, com os meus colegas, e na defesa daquilo que eu acredito. Eu já fui conselheira municipal, estadual, de diversos conselhos populares, do Conselho da Cidade de Curitiba, Conselho da Pessoa Idosa, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Criança e do Adolescente, Assistência Social, fui no âmbito estadual do Conselho da Mulher, do Conselho da Assistência Social, do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, e como pessoa, eu sou militante, eu acredito nos direitos da pessoa idosa, acredito no estatuto e luto por ele, luto por aquilo que eu acredito que faz de fato a diferença na vida das pessoas. Com relação às falas anteriores da minha colega Rúbia, do Pigato, que nos enche de luz, trazendo a sua experiência, trazendo a sua vivência com relação ao SUS, eu não sou da área da saúde, eu não posso falar do SUS, a não ser somente como pessoa. Eu tive uma grata experiência, meu filho foi prematuro extremo e ele precisou de uma vacina que à época custava R$50 mil, e eu entrei com pedido no SUS. Apresentei a documentação necessária e eu consegui essa vacina. E hoje meu filho tem 6 anos, ele está ótimo, saudável e não fica nem doente. Então eu vou dizer para vocês com experiência própria, o SUS funciona. E antes de tudo, o SUS é nosso. A gente precisa brigar por ele, porque ele foi uma conquista.
o advento da Constituição de 88 trouxe diversas conquistas para a população brasileira, e uma delas foi o SUS, dentre tantas outras. E apesar do retrocesso que nós estamos vivenciando com relação aos conselhos populares, eu ainda entendo que é a forma que a população tem de reivindicar seus direitos. Ali na fala do Pigato, ele fala em direitos humanos. Os direitos humanos, eles são muito maiores do que interesses de gestão ou interesses de usuários. Eles são direitos conquistados e legitimados internacionalmente, os quais, por meio dessa instância de controle social, é que nós podemos ter a oportunidade de reivindicá-los, de lembrar a gestão o que é o direito, lembrar a gestão que algo não está acontecendo de acordo como deveria. Nos conselhos, assim, muitas vezes os bons pagam pelos maus. Há uma certa desconfiança com relação aos conselhos, principalmente em relação à gestão. Mas eu conheci muita gente decente, eu conheci muita gente boa, eu conheci muita gente que queria mesmo fazer a diferença. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de conhecer essas pessoas, porque daí eu pude distinguir do que era verdadeiro e o que não era. E posso dizer que, às vezes, a gestão ela precisa da orientação popular. E para que isso aconteça, é necessário que o conselheiro, que a sociedade conheça o seu papel. Vá até o conselho municipal reivindicar seus direitos. Vá até aquele espaço e diga, olha, na minha rua está acontecendo isso. Porque muitas vezes o direito ele se perde. O direito ele é difuso, ele acaba não atingindo o seu propósito. Como no Estatuto do Idoso, como na área do idoso, que é o tema que eu mais me sinto confortável para falar, o Brasil ele está à frente de países europeus, ele tem uma das legislações mais lindas do planeta, mas na prática existem muitos desafios ainda a serem superados. Então, por isso, nós precisamos lembrar o Ministério Público, lembrar os conselhos, lembrar a gestão, lembrar os representantes, a todos que a gente puder, aquele artigo lá previsto, os direitos necessários. Eu aprendi tanto no meu caminho com relação a isso, o quanto que o direito morre, o direito padece se nós não lutarmos por ele. Então, por mais que exista esse retrocesso, por mais que exista esse cerceamento da voz popular, ainda acredito que a população deve clamar por isso, deve ir até esses locais, até essas instâncias, e ser ouvida. A gente sabe que o conselho, lá na sua base, começando lá pelo conselho municipal, ele precisa pensar de uma maneira universal. Então, por exemplo, um conselho que se dedica à criança ou um conselho que se dedica a um público específico, ele não pode pensar numa parte deste público, assim como o SUS, assim como a pessoa idosa, ele precisa pensar na sua universalidade. Ele precisa pensar em como fazer algo que possa atingir a todos. Isso era algo muito, muito, muito presente nas discussões dos conselhos no âmbito municipal e estadual, porque às vezes nós tínhamos algum recurso, algo que nós colocávamos em debate sobre alguma melhoria, sobre o que fazer com aquilo, e então haviam sugestões, a gente pode fazer um clube de recreação, nós podemos... Isso não é garantir direitos, porque nós não estamos abrindo aquilo para todos. Nós estamos oferecendo um benefício para parte da população. Isso não é direito universal, isso não é direito, é garantir o direito fundamental. Então, para isso, o conselho é um local de clamores da população, para que, então, de forma unida, tanto a gestão quanto a sociedade possam discutir, debater o que é melhor ser feito para aquela área temática, para aquela população específica. Então, eu trago também não quero me alongar muito,
mas eu trago uma experiência que eu entendo que foi muito, muito feliz em relação à gestão e que, quiçá, pode ser exemplo ou inspiração para alguns outros conselhos. Quando estávamos à frente do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, do Paraná, por meio de articulação com a política, articulação com os gestores, nós conseguimos o advento de uma lei que destinasse 1% do imposto de renda das empresas públicas para os fundos estaduais. Fundos da criança e do adolescente, fundo do idoso, fundo, enfim, para os fundos. Com isso, com o passar dos anos, aquele fundo que é pertencente à sociedade, ele foi ganhando vulto. E com isso nós pensamos, o que nós podemos fazer com isso e que beneficie toda a população paranaense? Bom, nós podemos realizar campanhas, que é algo que atinge todos, nós podemos destinar recursos para alguns projetos sociais, e então nós decidimos, à época, isso em 2017, fazer um edital para fomento dos conselhos municipais. O Paraná, à época, ele contava com aproximadamente 160 conselhos municipais do direito da pessoa idosa, e nós fizemos um edital destinando recursos para os municípios, para que eles construíssem os conselhos, até então obrigatórios por lei, mas perante a gestão não tão necessários, né? Por meio de destinação de recursos. Os municípios, entretanto, além de manter um conselho aberto e em funcionamento, eles precisariam construir um plano de funcionamento daquele conselho, bem como um fundo municipal. Esse fundo seria debatido internamente no conselho sobre a destinação que entendessem mais adequada para o município. Isso fez com que nós saltássemos de 160, aproximadamente, conselhos para 268. Nós pulamos de 0 planos estaduais, talvez 2, porque eles não eram oficializados, o de Curitiba e o de Irati, nós passamos de 0 ou de 2 para praticamente 200 planos estaduais. Planos municipais dos direitos da pessoa idosa. E com isso, nós atingimos 83% da cobertura estatal. 83% dos municípios tinham conselho e, posteriormente, o CPF que nós falávamos, né? Conselho, plano e fundo. Quem ganhou com isso? A população. Quem ganhou? Não foi o conselho estadual. Porque o conselho estadual, ele fomenta, ele articula junto com o conselho municipal. Mas quem conhece a realidade daquela população é quem está lá. E é por isso que a população precisa ser ouvida, ou precisa se fazer ouvida, precisa estar presente, precisa, tanto nas conferências quanto conselhos, precisa dizer o que está acontecendo e o que está de errado. Então, na verdade, há um papel, uma articulação de muitos braços e de muitas mãos. Eu não diria apenas da parte da gestão ou da sociedade, eu acredito no controle social, que o controle social, a sociedade, ela pode não só exercer o seu papel de controle social, como também estimular que políticas públicas efetivas aconteçam em âmbito tanto municipal, estadual, quanto nacional. Que aqui a presença do Pigato nos traz toda essa experiência do que está sendo feito. Então, falar do conselho é falar de algo que foi conquistado com muita luta por parte da população brasileira, e que, apesar dos retrocessos, cabe a nós não permitir que todas essas conquistas, elas se enfraqueçam. Então, por isso, o papel aqui deste canal, desta live, deste momento, como tantos outros que devem acontecer nesse sentido. A garantia dos direitos é algo que, para que seja exercida, a gente precisa lutar por ela todos os dias, constantemente, porque não basta que os direitos existam, eles precisam ser efetivos, para que eles tenham a sua finalidade alcançada.
Então, eu termino a minha fala por aqui, a gente vai dar continuidade com as perguntas e com o debate posterior, eu me coloco à disposição também, e estou aqui só para contribuir mesmo, e me sinto muito honrada de fazer parte deste seleto grupo que é tão... que preza tanto pelos direitos sociais, pelos direitos difusos da população. Obrigada. Obrigada, Fabiana, pelas suas contribuições, pela sua fala. Muito bom escutar você falar. Agora eu passo, então, a fala para o professor Dr. Luiz Felipe Ferro, para se juntar-se conosco também às próximas considerações. Maravilha, maravilha. A gente aqui, eu e a Renata, ficamos numa situação assim, querendo demais estar presente nesse espaço, compartilhando isso. A maioria das lives tem um mediador, né? Mas a gente fala, não, vamos estar junto. Mas eu queria também trazer uma experiência aqui, pela importância do tempo, pelo afeto que a gente tem sobre esse tema. Mas eu queria trazer um pouco também da experiência da gente da UFPR, da Federal do Paraná, compondo um pouco esse quadro. Eu quero fazer isso rapidamente, para que a gente possa ter tempo para discutir, para conversar. Já tem várias perguntas, fiquem extremamente à vontade todos para fazer as perguntas ali, a gente vai anotando e conversando a respeito. Já aproveito a oportunidade de apresentar o meu apreço a esse tipo de interface que a gente está aprendendo agora, que são as lives, porque vocês vejam, aqui a gente já tem presença do Conaques, pela Hilda, que dá boa tarde a todos aqui, a Rosângela também, Teruel, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Londrina. A gente tem pessoas como a Ellen Oli, que está falando de Sobral, do Ceará, deixo boa tarde para ela também, para todos, a Cibele, Cláudia Cibele, que é da Abraps, no Núcleo Curitiba, que está presente aqui, pessoal do IPCT, colegas de trabalho. Então, é uma bela ferramenta para a gente conseguir conversar nacionalmente. Eu acho que é uma das poucas coisas boas, né, que essa pandemia nos trouxe, essa possibilidade da gente usar essas ferramentas para estarmos mais juntos e proteger mais a nossa comunidade. É isso que a gente precisa. Eu acho que, nesse sentido, a nossa comunidade precisa se unir. Ela não precisa mesmo se afastar cada vez mais. Acho que a gente tem que estar sempre junto, e não importa qual gestão estejamos falando, a gente precisa estar junto para guiar o poder público, para usar o dinheiro para responder às demandas da nossa comunidade. É isso que eu acredito que a gente precisa realmente levar na sua seriedade máxima, a gente se comprometer para cuidar da nossa casa expandida, né? Que a gente, na nossa casa, a gente ainda faz, quando é um condomínio, mais ou menos, mas quando é município, estado, federação, exige que a gente se comprometa, controle e fiscalize o empenho do dinheiro público para responder o que a gente precisa. E nisso eu quero trazer um pouco nessa fala do papel de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, para ajudar todos, a nossa comunidade, a entender isso. Então, a universidade tem várias formas de ação, essa live é uma delas, a gente vai desenvolver várias, eu vou falar aqui outras tantas que a gente está organizando para que a população possa compreender o que é o controle social, como participar, como ir se organizando para fazer essas reivindicações todas. A gente tem um programa que vale muito a pena falar, que é o programa PET, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. E a gente desenvolve um dos grupos tutoriais que é para fortalecer o controle social. Então a gente mobiliza alunos, a gente mobiliza disciplinas diversas, essa é uma das ações que advém desse programa, para que a gente possa fortalecer a comunidade para o controle das ações públicas. Então essa é uma proposta que a gente desenvolve, essa é uma das ações, e que a gente vai fazer o compromisso aqui de todos de montar, a partir dessa, toda uma estrutura que a gente possa fortalecer a comunidade para entender o que é o controle social e cobrar das instâncias públicas que elas respondam às demandas da nossa comunidade. Eu acho que é só assim que a gente vai garantir cada vez mais a democracia acontecendo no Brasil, que a gente vai versar sobre uma votação. Votação, ela não acontece a cada 2, a cada 4 anos. Para a gente ter consciência na hora da votação, exige que acompanhemos
a todas as ações públicas, para a gente ver quem está realmente trabalhando para a nossa comunidade. Falar que políticos são todos corruptos é uma grande mentira, a gente precisa abandonar esse tipo de fala. A gente precisa acompanhar as pessoas que são pessoas de bem, que estão, né, nesse âmbito, para que a gente consiga fortalecer elas, divulgar o trabalho delas, ter como nelas pessoas que apoiam a nossa comunidade, apoiam o destino do dinheiro público para o que a gente precisa. Nesse sentido, o que a gente da universidade está fazendo? Mobilizando alunos, mobilizando comunidade para desenvolver várias ações. Entre elas, a gente está fazendo essa live. No final dessa live, a gente vai colocar na descrição da live, de onde ela ficar, vários materiais de apoio. Vídeos falando o que é controle social. A gente tem cartilhas desenvolvidas para falar o que é controle social. Alguns dos colegas aqui relataram a importância da gente participar dos espaços de controle social, dos conselhos, das conferências, mas também cobrar em outros espaços de apoio, como é o caso do Ministério Público, como é o caso das ouvidorias, que essas demandas sejam levadas a sério pela gestão, sejam cobradas por outras instâncias que não só o controle social. E nesse sentido, a gente já tem uma cartilha pronta, com os endereços de Curitiba e de outros mais 5 municípios, que está no site do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Paraná, em produtos de extensão. Lá já tem essa cartilha com os endereços de Londrina, Curitiba, Cascavel, Pinhais, e eu estou esquecendo, se não me engano, não lembro a outra, mas com endereço, telefone, contato do Ministério Público, endereço, telefone, contato da ouvidoria, como acionar vereadores, deputados. A gente vai deixar uma listagem de todos os deputados, vereadores aqui do município de Curitiba, os deputados estaduais, deputados federais, porque o conselheiro tem que acionar essas instâncias para garantir que os direitos da população virem realidade. Eu acho que a Fabiana traz um ponto importante. Direito é o papel lá. Como a gente botar para a realidade, é aí, nessa força, é aí que ele vira realidade para a gente. Só que isso é a base de muita força. Então a gente vai tentar fazer esse momento aqui para que ele não se feche em si, mas que ele tenha vários materiais de apoio para que as pessoas possam trabalhar a partir dele. A gente está finalizando uma cartilha sobre o controle social, que vai deixar detalhadamente o que é o controle social, alguns pontos que a Rúbia falou rapidamente, que para um conselheiro de longa data faz todo sentido, mas para a pessoa que está se aproximando agora do tema, talvez ainda fique confuso, que é o plano plurianual. O que é o plano plurianual? Essa cartilha vai sair em breve, a gente vai colocar na descrição do evento. Isso tudo é uma ação da Universidade Federal do Paraná para dar suporte para a nossa comunidade. A gente tem, além disso, capacitações que o programa PET vai desenvolver para várias frentes da população, mas também para educadores. Então, a gente vai envolver educadores para entenderem o que é controle social e ensinarem para as nossas crianças o que é controle social e como elas defendem a nossa comunidade. Então, são várias das ações que a gente está empenhado para desenvolver e afirmando o compromisso da Universidade Federal do Paraná e não só das universidades federais públicas para a gente poder proteger a nossa comunidade num momento desse que estamos vivenciando, de pandemia, e que sobressalta, além de tudo, a importância do SUS num sistema público que está garantindo, graças a Deus, o cuidado para a nossa comunidade. Esse é o que queremos construir, um ponto que acho que o Fernando traz aqui para a gente, é a necessidade de articulação dos conselheiros com a sua base. A gente organizou 2 sites, o site da Associação Arnaldo Gilberti, que isso é importante relatar, é uma associação paranaense aqui de proteção aos direitos da pessoa com transtorno mental ou em sofrimento mental, que ali a gente colocou um espaço de denúncia para aproximar a população dos seus representantes. Por quê? Porque o Fernando, por exemplo, ele precisa saber o que está acontecendo no Brasil afora. Ele não tem uma bola mágica, uma bola de cristal mágica que ele vai saber sem as pessoas informarem a ele. Ele precisa saber. E a nossa ação com esse site, o site da para pessoa em situação de rua, do InRua, uma instituição muito séria aqui de Curitiba e do Paraná. Então, inrua.org é o site, arnaldogilberti.org, são 2 espaços com materiais de denúncia, com um trecho de denúncias, para o que a população estiver vivenciando conseguir inserir ali para chegar nesses colegas que estão protegendo o direito da gente. E é óbvio, assumindo todos um protagonismo para que as pessoas não fiquem sozinhas, mas que elas encontrem todo um apoio comunitário de todos nós para defender os direitos humanos.
A partir disso é que a gente vai montar uma comunidade que seja solidária, que se comprometa, que se apoie, que construa direitos humanos. A partir disso a gente vai conseguir ver pessoas que estão trabalhando, e o nosso voto vai ser muito mais consciente do que se a gente não participar. Então participem dos conselhos, seja ele qual âmbito for. Eu gosto da educação, gosto da saúde, participem dos conselhos. É só assim que a gente vai conseguir construir uma comunidade que se apoia, a saúde de qualidade, educação de qualidade, cultura, lazer, esporte, formas de trabalho solidárias. É essa a ideia que a gente está tentando fortalecer, e eu deixo sempre um contato e uma abertura para toda a nossa comunidade poderem contar com a terapia ocupacional da Universidade Federal do Paraná, que está promovendo essa ação, o PET, ainda mais no controle social, a Associação Arnaldo Gilberti, uma das grandes parceiras também, a Rede Libersol, que está organizando também, Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Curitiba e região metropolitana, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, o Grupo de Pesquisa Política, Avaliação e Gestão em Saúde, PAGS. Então, são várias forças que vêm se reunindo para que a gente possa fortalecer a nossa comunidade para cobrar os direitos humanos. Nisso eu encerro a minha fala agradecendo a presença de todos, deixando a minha honra de estar rachando esse espaço aqui com todos e assumindo esse compromisso de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, para que a gente possa mover as comunidades. Só assim, pautado na ciência, no compromisso social, acima de tudo, é que a gente vai conseguir fortalecer a nossa comunidade, desmontando fake news, desmontando mentiras que vêm sendo contadas por qualquer partido. Eu não quero ser partidário aqui em momento nenhum, eu quero ser contra fake news, contra mentiras que vêm sendo contadas para a nossa população em vários âmbitos. Agradeço a presença de todos aqui, todo o carinho dessa live, e já aproveitando, agora passei para mediador, né, e já aproveitando para trazer uma pergunta que o colega realizou aqui. Cadê o colega? O Gustavo Rasoli, que faz uma pergunta: como a população pode contribuir para fortalecer o SUS frente a tantos interesses e que tentem a colocá-lo como ineficiente? Então, agradeço o Miguel. O Miguel é um aluno da graduação que está ajudando a gente com toda a infraestrutura aqui. E aí eu deixo aberto para que a gente possa responder e amadurecer sobre essa pergunta. Quem quiser tomar a fala, fiquem à vontade. Bom, eu acho que, primeiramente, relendo essa pergunta, como a população pode contribuir para fortalecer o SUS frente a tantos interesses por colocá-lo como ineficiente? Eu acho que, primeiro de tudo, mostrando que o SUS funciona, né? Mostrando os seus resultados, mostrando o trabalho que acontece no dia a dia, o trabalho da ponta, nas diversas esferas do SUS, divulgando os nossos sucessos através das diversas políticas e programas, né, que são conhecidos por excelência mundo afora. Acho que por aí se constitui o caminho para fortalecer o SUS, né? E acho que a pandemia trouxe também bastante isso para a população em geral, né? Eu acho que a gente pode ver várias manifestações contrárias de desmonte ao SUS por parte da iniciativa, principalmente do governo federal, em que houve uma mobilização popular, nacional imediata, né, fazendo com que governantes voltassem atrás nas suas ações, nos seus comentários, né, e repensassem devido à grande repercussão nacional, e aí a gente consegue visualizar o quanto o SUS está sendo importante, o quanto as pessoas estão dando importância ao nosso sistema único de saúde. O que você acha, Pigato? Eu ia propor aqui que a gente seguisse a ordem de falas, mas aí eu me lembrei que eu era o primeiro a falar e caiu o sinal. Então, eu ia deixar a Rúbia falar primeiro. Então, não sei se a Rúbia quer falar, como ela acabou fazendo a primeira fala, se ela quer responder primeiro que eu. Por favor, Pigato, pode ficar à vontade.
Eu acho que a gente já abordou, de alguma forma, aqui a resposta a essa pergunta, mas sempre tem alguma coisa a mais para a gente tratar. Eu acredito que tudo de positivo que tem acontecido, da resposta que o SUS tem dado, mas eu acredito também que é importante a gente fazer aqui a referência de que o SUS, ele não é só a ausência da doença, a gente tem que fortalecer isso na cabeça das pessoas. Quando a gente vai se alimentar, seja num restaurante, seja no botequinho da esquina, quando a gente vai num supermercado, ou quando a gente compra alguma coisa online para nos entregarem, tem SUS, porque ali tem a vigilância. Esses alimentos não estariam sendo consumidos, eu estou falando da forma correta, não estariam sendo consumidos nos restaurantes, ou no botequinho, ou vendidos no supermercado, ou na lancheria, se não tivesse um controle, uma fiscalização da vigilância sanitária, que é SUS. A gente não beberia uma água, e aí sempre tem aquela coisa, mas eu sou o cara que... Eu não, Estou dizendo assim, sempre tem aqueles, dizendo, não, mas eu sou o cara bilionário, eu só tomo água mineral importada, aquela que as bolinhas custam milhares de reais. Só as bolinhas da água mineral custam milhares de reais. Então, eu não uso o SUS. É lógico que usa. Porque essa água mineral, mesmo sendo importada, tu só está consumindo ela, porque tem fiscalização para que esse produto seja de qualidade e possa ser consumido. Assim como a gente que usa aqui, no caso, de companhia pública de água, de saneamento, que a gente vai ali na torneira, abre a torneira e a água está ali própria para a gente consumir. E está no ar que a gente respira. Esses dias eu estava numa mesa de debate lá na Câmara dos Deputados, online, porque é importante dizer aqui, desde março, as nossas atividades do Conselho Nacional de Saúde, as nossas participações têm sido online, fora uma agenda que a gente teve presencial com o ministro atual da Saúde, porque nós tínhamos solicitado uma agenda e pedimos que fosse virtual, e ele pediu que fosse presencial, e a gente teve uma parte da mesa diretora lá, e depois fomos na Câmara entregar uma petição pública. Foi a única agenda presencial que a gente teve enquanto Conselho Nacional de Saúde em todo esse período. Demais foi virtual. Mas eu participei de uma atividade da Câmara que falava sobre a repercussão das queimadas no Pantanal para a saúde pública. Então, quer dizer, o SUS está no alimento que a gente come, na água que a gente bebe e no ar que a gente respira. Essa noção a gente precisa sempre estar reforçando, porque senão a gente cai naquela dicotomia de que quem pode pagar um plano de saúde não usa o SUS. Todo mundo usa o SUS. Seja nisso que eu dei de exemplo, ou seja em questões mais complexas, como a questão, por exemplo, aqui a Fabiana trouxe um exemplo, um caso dela concreto, transplantes, o senhor Roberto Marinho teve que usar o SUS para fazer o transplante. A fila lá do transplante é SUS. Planos de saúde vão até um certo limite, depois, olha, aqui não tem mais, não tem cobertura. Então, a gente precisa ampliar essa noção do SUS para que as pessoas se sintam apropriadas pelo SUS. A gente está com uma campanha, porque o desfinanciamento que eu estava falando antes, ele vem campeando solto nos últimos anos, retirando recursos, e a gente teve um acréscimo esse ano de mais de 35 bi para o SUS enfrentar a pandemia, mas a gente está fazendo uma petição pública, passei aí para poder a Renata compartilhar com a gente aí depois nos links aí, a petição pública que a gente está fazendo para manter o piso emergencial para o ano que vem, manter esses 35 bi que foram colocados a mais esse ano, manter no ano que vem, e revogar a emenda constitucional 95, as pessoas precisam entrar nessa campanha. As pessoas precisam assinar a petição, divulgar a petição, pressionar os parlamentares que vão estar lá agora na Comissão Mista de Orçamento, que ainda não foi instalada, mas logo que ela for instalada, ver quem é do Paraná que está aí participando dessa comissão e pressionar, e depois pressionar os deputados, as deputadas, senadores, senadoras, enfim, do Estado, para poder votarem a favor da manutenção desse piso emergencial para o ano que vem e revogar, porque não é só a pandemia que vai continuar depois do dia 31 de dezembro. Tem as consequências da pandemia que vão ficar, as sequelas das pessoas que tiveram a pandemia e aquilo tudo que ficou reprimido esse ano.
As cirurgias eletivas, mais de 500 mil de cirurgias eletivas não foram realizadas esse ano. A gente acabou, e agora, Outubro Rosa, 70% dos procedimentos, mais de 70%, não foram feitos esse ano para combater o câncer de mama. Então, o ano que vem vai estar pior que esse ano. Ah, mas é catastrófico. Não, não é, é a realidade. E a gente sabe que só quem vai enfrentar essa situação é o SUS. E mais uma dica para o controle social. Ano que vem, agora tem segundo turno, provavelmente alguns municípios aí do Paraná tem segundo turno ainda domingo, mas a maioria já tiveram eleição, né, já teve o primeiro turno. Ano que vem, todos os municípios vão estar elaborando um plano plurianual, que foi falado aqui pela Rúbia, né, que vai definir o orçamento, ou seja, o recurso daquilo que a gente paga de imposto e que vai ser investido nas políticas públicas de 2022 a 2025, e também vai estar definindo os planos municipais de saúde. Para definir o plano municipal de saúde, vai ter que ter conferência municipal, vai ter que ter conferência local lá nas unidades de saúde, nós temos que fortalecer os conselhos locais, a gente tem que estar fazendo com que lá no território tenha o controle social efetivo e atuante. Então, tem muita coisa para a gente lutar ainda daqui para frente. Eu não sei se o tempo está terminando, se eu já vou me despedir agora, depois o pessoal vai falar e vai se despedir, ou se eu volto depois para me despedir. Se tiver que me despedir agora, eu já vou deixar aqui meus cumprimentos também, um abraço, né, para todos e todas, né, e vamos seguir aí acreditando no SUS, na democracia, na vida, né, e a gente vai vencer esse período aí que a gente está passando da história, e depois lá na frente a gente vai lembrar, sabendo que a gente está com a consciência tranquila de que tudo aquilo que a gente precisava fazer, a gente fez. E eu já ressalto, pegando a fala do Fernando, a gente vai deixar no link dessa descrição, dos comentários aqui, na descrição do vídeo, na sequência, os contatos de todos os deputados, não só do Paraná, mas de todos os estados, no link dos comentários aqui, para que todos acessem e reivindiquem, conversem com seus deputados. A gente precisa participar, a gente precisa saber quem são essas pessoas, como elas lidam, o trabalho delas, conhecer e reivindicar, para ver elas cobrando isso. É só a partir disso que a gente vai saber em quem votar. Quando a gente se aproxima das pessoas e monta em comunhão relações sociais para beneficiar a nossa comunidade. Eu não vejo outra forma da gente construir as políticas públicas sem essa participação comunitária, construir uma comunidade que se apoie sem a gente participar. Não tem como. Só que a gente precisa aprender isso tudo, né? Então eu passo a fala para alguma outra das colegas, né? A gente está chegando ao final. Aqui temos uma surpresa também no final dessa live. E aí eu passo para as colegas irem fazendo a sua finalização, agradecendo demais a presença de todos. Passo para a Renata também e fazendo as considerações finais, talvez apresentar a nossa surpresa final, né? E aí para a gente ir finalizando esse nosso encontro, agradecendo a todos. Agradeço muito, né, o convite e também o fato de eu estar aqui, já eu posso agradecer imensamente, porque foi uma honra participar dessa live e ouvir, escutar a experiência de todos vocês. Eu quero registrar que a minha fala, ela foi influenciada por alguns textos. O professor Luiz Felipe comentou sobre a importância, né, da construção de materiais informativos, da construção científica, também do conhecimento científico referente a esse tema. Então, existem alguns materiais do próprio Ministério da Saúde, que inspirou também a minha fala, denominado Conselhos de Saúde, a responsabilidade do controle social democrático do SUS. Também a página do Conselho Nacional de Saúde disponibiliza várias informações importantes, né? A professora comentou que alguns poderiam ter ficado em dúvida com relação a alguns itens que eu mencionei na fala. Então, a página do Conselho Nacional de Saúde apresenta várias informações importantes que vocês podem acessar, e alguns artigos também científicos que foram publicados e que tinham o objetivo de compreender a participação dos segmentos, né? Mas, é claro, eu enfatizei aqui o segmento trabalhador. Então, um artigo publicado na revista Saúde e Sociedade,
por Kes, Bogos e Martins, em 2016, e outro artigo na Saúde em Debate, por Martins e colaboradores, em 2013. Né? Então, só para deixar registrado. Então, mais uma vez, eu agradeço, posso disponibilizar também os materiais para que o professor disponibilize para vocês em algum local específico, não sei como isso vai se dar exatamente. E uma boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigada, Rúbia. Bom, eu também quero agradecer a presença de todos, os comentários. Eu queria, na verdade, só referenciar aqui os comentários de Cláudia, Cibele, Beth Dinger, blá, blá, que é preciso conhecer para defender, de fato. E o Conselho Municipal de Saúde de Indaial também fala que é um grande desafio fomentar e fortalecer os conselhos locais de saúde. Sim, seu nome é Juliana. Na verdade, é preciso fazer com que a população ocupe o seu espaço, ocupe o espaço que é devido a ela. Então, para isso, é preciso popularizar os conselhos. Alguns exemplos bastante interessantes foram utilizados em alguns conselhos, no sentido de fazer com que a população conhecesse mais dos direitos, conhecesse mais do papel do conselho. Eu já vi desenho animado, eu já vi gibi, eu já vi... nós produzimos uma cartilha conhecendo os direitos da pessoa idosa, que tinha um linguajar simples e lúdico à época, que é justamente para isso. Não adianta trazer tecnicismo, não adianta apresentar a letra fria da lei, porque a população não compreende. É preciso, sim, massificar o conhecimento para que as pessoas, de qualquer jeito e de qualquer forma, reivindiquem eles, sabe? Que eles possam ir às plenárias, aos plenos e dizer, olha, isso não está acontecendo lá na minha região. Então, por isso, é preciso massificar o conhecimento, fazer com que as pessoas conheçam, que saibam que existe aquele espaço, que existe aquela instância, né? O que faz um conselho, para que daí, então, as pessoas possam se apropriar melhor e possam até defender melhor os direitos humanos, os direitos fundamentais e todos os outros direitos assegurados aí na nossa legislação pátria. Então, encerro a fala, agradeço e me coloco também à disposição, dizendo que foi uma honra fazer parte desta equipe, desta live, e espero de coração que ainda nós possamos ver os frutos de todo esse engajamento popular que defende esses espaços. Eu já pego também a fala da Fabiana aqui para trazer uma experiência que a gente teve. Uma das metas do PET foi, em cada serviço de saúde, organizar grupos de controle social com usuários, com lideranças comunitárias. Esses espaços, o PET desenvolve as ações em unidades básicas de saúde, os postinhos de saúde, em CAPs. Então, a meta do PET era que cada um dos grupos tivesse representantes de usuários com suporte para entender o que é controle social, para se afiliar aos conselhos, para levar para as conferências todas as ações, organizar com todos. Então, a ideia essa foi uma das propostas do PET para a gente poder ir desenvolvendo o controle social. E aí eu passo para a Renata e finalizando também. Eu agradeço também a presença de todos, a participação nesse trabalho na tarde de hoje, né? Agradecendo a Fábia, agradecendo a Rúbia, agradecendo ao Pigato, ao professor Luiz pela oportunidade, né? E agora, então, vamos encerrar a nossa live com a música Mestres do SUS, né? Elaborada, composta, produzida pelo Grupo Mistura Popular durante essa época de pandemia, né? Então, a nossa cultura, que também é uma forma de expressão popular, de participação popular e de lutas sociais, né, professor? Com certeza, a nossa cultura é boa, a nossa cultura é de apoio, de construção mútua. E é isso que a gente vai finalizar com esse carinho, agradecendo demais a Mistura Popular por nos dar a honra de abrir e fechar esse nosso encontro. Muito obrigado. É com você, Jadir. Tô sozinho hoje, hein? Tempo de pandemia não dá de reunir a galera, né? Essa gente
guerreira, consciência e luz, nossos anjos da guarda, nossa gente do SUS. Compromisso e cuidado com o outro é assim, quando assunto é saúde, pra você e pra mim. E quem mais precisa da nossa gente do SUS, dos nossos mestres do SUS, das heróis do SUS. Essa gente guerreira, consciência e luz, nossas anjas da guarda, nossa gente do SUS. Compromisso e cuidado com o outro é assim, quando assunto é saúde, pra você e pra mim. E quem mais precisa da nossa gente do SUS, das nossas mestras do SUS, dos heróis do SUS. SUS é dos trabalhadores, é do povo do Brasil. Aos mestres com carinho, gratos de coração, você me ouviu. SUS é das trabalhadoras, é do povo do Brasil. As mestras com carinho, gatos de coração, você me ouviu. SUS é dos trabalhadores, é do povo do Brasil. Aos mestres com carinho, gatos de coração, você me ouviu. Essa gente guerreira, consciência e luz, nossos anjos da guarda, nossa gente do SUS. Compromisso e cuidado com o outro é assim, quando assunto é saúde, pra você e pra mim. E quem mais precisa da nossa gente do SUS, dos nossos mestres do SUS, dos heróis do SUS, da nossa gente do SUS. SUS é das trabalhadoras, é do povo do Brasil. As mestras com carinho, gratos de coração, você me ouviu. SUS é das trabalhadoras, é do povo do Brasil. Aos mestres com carinho, gratos de coração, você me ouviu. SUS é dos trabalhadores, é do povo do Brasil. As mestras com carinho, gratos de coração, e viva o nosso SUS.